Como podemos vencer o diabo na nossa vida diária? Primeiro, temos que entender que o diabo é nosso inimigo e ele já foi derrotado. E essa é a parte que eu me atrevo a falar que é mais difícil aceitar. É mais difícil aceitar, meus amigos, por quê? Mas antes eu gostaria de te convidar a dar o like nesse vídeo aqui e começar a nos acompanhar. Porque nosso objetivo aqui é poder entregar para você conteúdos que vão te ajudar diariamente na sua vida como ser humano e cristão. Primeiramente, eu gostaria de te levar a uma reflexão. E com essa reflexão, você já vai entender o porquê que eu me atrevo a falar. Que entender que o diabo já foi derrotado. Foi entulhado na nossa cabeça de que a obra de Cristo não é suficiente. O Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Mas foi entulhado na nossa cabeça, do nosso nascimento, depois que nós começamos a aprender, a evoluir, a ter consciência, a desenvolver a nossa psique, de que a obra de Cristo não é suficiente. E eles tentam e continuam ainda edificar essa falácia, essa mentira. O diabo é tão sutil. Tem um livro muito interessante que eu te recomendo ler, que é Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um dos caras considerados os maiores escritores de autoajuda, de desenvolvimento pessoal do mundo. Ele tem diversos livros. E um dos livros deles, que foi descoberto depois, se eu não me engano, há 35 anos depois que ele estava morto, é chamado Mais Esperto que o Diabo. E esse livro foi censurado durante muito tempo, até ser lançado, publicado. E nesse livro, Napoleão Hill fala, num certo momento da vida dele, e ele tem uma suposta conversa com o diabo. Ele estava passando, vivenciou um momento muito delicado, muito complicado na vida dele. E ele tem essa suposta conversa com o diabo, com o suposto diabo. E é interessante que no decorrer das conversas, ele vai meio que fazer uma entrevista com o diabo. Interessante que ele pergunta, são perguntas muito interessantes. Uma das perguntas muito cativantes, ele pergunta: como você faz para dominar as pessoas? Ele fala: eu levo as pessoas à alienação. Então ele pergunta como ele faz para alienar as pessoas. E ele diz: é simples. Primeiro a pessoa cresce, já nasce em uma família que na maioria das vezes já está dentro de uma bolha, de acordo com aquilo que eu quero. Então essa criança, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai tendo um ciclo ali na vida dela bem complexo. Ela vê os pais brigando muitas vezes, são discussões muitas vezes bobas, que envolve geralmente dinheiro. Aquela criança vai desenvolvendo e ela vai para a escola. E quando ela entra na escola, ele fala: a maioria dos professores já são meus. Então é simples para mim pegar aquela criança para mim. Então vai sendo colocado na mente daquela criança o que eu quero. Mas aí ele vai mais a fundo. Napoleão Hill vai cavando mais ainda, vai insistindo. E ele fala: a terceira maneira que eu uso muito é a religião. São através de pastores, de padres, do que for, os ungidos de Deus, entre aspas. Ele não fala, mas aqui é um adendo meu. Também ele usa, a pessoa vai desenvolvendo mais a mídia, as formas de comunicação normal que está ali dominada por ele. Mas eu só abordei essa passagem do livro de Napoleão Hill, de que nos traz a consciência, é para nos trazer o entendimento de como nós aprendemos ao longo da nossa vida. Então, o inimigo, ele acaba sendo ardiloso de usar todos os meios possíveis que ele tem para trazer para a nossa vida uma mentira encoberta de verdade. E o principal ponto que ele bate é esse, de que a obra de Cristo não é suficiente. E é o que é muito pregado hoje em determinadas igrejas. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a igreja A e a igreja B. Eu sou a favor da vida, a luz de Cristo. É interessante que tem muitas pessoas bem envolvidas no meio da igreja, que quando uma coisa pega fundo, ela não tá nem aí. Ela fala até de morte. Ela já bate pautas que são diferentes ou contra a ética, os princípios que Cristo nos passou. Cristo, cara, tem duas coisas muito importantes, e ele disse que nós não podemos
Não adianta nós fazer nada, dizimar, cantar no hino da igreja, fazer isso ou aquilo, se esses 2 pontos não estão alinhados, principalmente, que eles antecedem tudo isso que vem depois, que é amar Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. Eu me amo, por eu me amar, por eu me reconhecer, por eu saber quem eu sou, eu amo o próximo. Eu faço bem, sabe? Sem olhar para quem. Aí se torna verdade aquela máxima. Faço bem sem olhar para quem. Então, voltando, tem pessoas que esquecem isso, que estão dispostas a fazer totalmente diferente disso, por interesses próprios. Só você estar consciente, racionalmente. O diabo, no livro de Napoleão Hill, essa suposta conversa, entrevista, ele fala que a alienação ela vem por não estarmos conscientes, por não usarmos a nossa racionalidade de maneira inteligente, por nós agirmos de maneira inconsciente, porque tudo se torna hábito na nossa vida muito facilmente. Por hábitos ser formado durante toda a nossa vida. Um conjunto de hábitos são formados, um padrão de como se viver, do que acredita, do que não acredita, são formados. Então nós agimos inconscientemente na maior parte do nosso dia. E nós vamos agir acima daquilo que já está impregnado na nossa mente. E é impregnado aquilo que é trabalhado para ser impregnado. Então nós temos que ressignificar as nossas crenças. E assim vai sendo ressignificado nossos hábitos. E o interessante, meu amigo, e para prender as pessoas em determinados locais, é usado o medo. Então, para ser usado o medo, muitas vezes eles meio que anulam a graça de Cristo, a obra de Cristo. Assim, vai sendo entulhado na nossa mente que a crucificação de Jesus não é suficiente. De que foi aonde a crucificação de Jesus, ela desfez as obras do diabo. A crucificação de Jesus, que parecia a grande vitória do diabo, se tornou o grande triunfo de Deus. Pois foi na crucificação que o Senhor levou todos os nossos pecados. Então creia nisso, meu amigo. Creia na graça, da misericórdia de Cristo. Na obra que foi feita, Deus colocou os nossos pecados, daqueles que tinham nascido ou não, o que viria a nascer, em Cristo. De modo que o nosso Senhor inclinou a cabeça e disse: está consumado. E o véu se rasgou-se. Ele estava se referindo ao plano de redenção e de salvação. E é nisso que nós temos que estar baseado o nosso centro da nossa vida. É em Cristo, é nessa obra que foi realizada. Então temos que resistir ao diabo. Porque se nós resistirmos ao diabo, ele irá fugir de nós. Mas Pedro diz nas suas epístolas de que o vosso inimigo, o diabo, está rugindo ao nosso derredor como um leão, pronto para atacar. Então nós não podemos tentar o diabo. Nós não podemos tentar. Nós temos que resistir, fugir do inimigo. E ele vai se distanciar de nós. Então temos que estar alinhado com a palavra de Deus. Interessante é que Cristo não teve que discutir com o diabo para vencê-lo. Ele apenas usou a palavra para expulsar o demônio, para vencê-lo. Isso que é maravilhoso, que Cristo nos ensinou tudo o que temos que viver, como temos que se portar, que se comportar, como temos que agir. Por isso que eu te faço um convite agora, que você esteja inscrito nesse canal, para que você possa ser alimentado diariamente, continuamente, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem para nós, para nos edificarmos, para nos melhorarmos, para nos lavar todos os dias. Quando nós estamos cheios da palavra dele, aquilo vai transbordar de tal maneira que nós vamos agir de acordo com a palavra meio que inconscientemente. Ou seja, nós vamos começar a reformular os nossos padrões de crenças. E assim nós vamos estar munidos para vencer e tomar posse e se apoderar da obra de Cristo. Nós publicamos diariamente aqui conteúdos, seja short, vídeos de até 1 minuto, ou vídeos mais longos como esse, para que você possa degustar um momento como esse, para que você possa vivenciar, experienciar, sabe? A obra de Cristo, de Deus. Olha só a criação, é lindo. Porque nós estamos cada vez mais insensíveis a degustar os momentos. Por isso que eu gosto de gravar vídeos assim, ó, em ambientes como esse. São ambientes que nos traz um senso de paz, serenidade, de completude.
Mas nós temos que viver esses momentos a todo instante da nossa vida. Então vamos fazer por onde? Eu quero te desejar um forte abraço, um beijo no coração e te convidar e te chamar a compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Faça julgo o que Cristo disse, seja luz no mundo e sal na terra. Grande abraço, falou e até mais. Fui!